Ela vivia invisível, limpando os rastros dos ricos enquanto cuidava sozinha da mãe doente. Mas naquele dia, um erro no sistema a colocou frente a frente com um hóspede que não devia estar ali. Molhado, intenso e com os olhos fixos nela, ele não parecia disposto a deixá-la sair. E assim, no escuro daquela suíte, começou o jogo entre o proibido e o inevitável. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. A luz fraca do poste iluminava o ponto de ônibus na periferia de Salvador. Rafaela Conceição ajeitou o uniforme cinza dentro da mochila surrada enquanto aguardava o coletivo das 4:30 da manhã. Aos 23 anos, carregava no rosto cansado as marcas de quem conhecia bem o peso da responsabilidade. Com o cabelo cacheado preso em um coque discreto, ela consultou mais uma vez o relógio. Não podia se atrasar para o turno no Hotel Palácio do Mar, o estabelecimento mais luxuoso do litoral baiano. O céu escuro anunciava uma tempestade. Os meteorologistas já vinham alertando sobre o ciclone que se formava na costa nordestina, mas Rafaela não tinha o privilégio de faltar ao trabalho por causa de previsões. Enquanto o ônibus percorria as ruas ainda desertas da capital baiana, ela apoiou a cabeça no vidro embaçado, organizando mentalmente seu dia. Trabalhar, passar na farmácia, comprar os remédios de Dona Jurema, sua mãe, e torcer para que o salário durasse até o final do mês. Dona Jurema sofria de uma doença autoimune que a deixava acamada nos dias ruins. Havia sido professora primária durante toda a vida, mas a doença a forçara a se aposentar precocemente. Agora, era Rafaela quem sustentava o pequeno apartamento de 2 cômodos no conjunto habitacional Esperança, onde moravam desde que Rafaela tinha 12 anos. Bom dia, seu Genivaldo, cumprimentou o porteiro de serviço ao descer na Avenida Beira-Mar. O homem retribuiu com um aceno discreto, já habituado a ver a jovem chegar no primeiro horário. O Hotel Palácio do Mar erguia-se imponente, com seus 20 andares de vidro e mármore refletindo as primeiras luzes da manhã. Era um mundo à parte da Salvador que Rafaela conhecia, um universo paralelo onde um café custava metade do que ela ganhava em 1 hora de trabalho. No vestiário dos funcionários, Rafaela trocou-se rapidamente, colocando o uniforme azul marinho com o distintivo dourado do hotel. Cecília, uma das camareiras mais antigas, aproximou-se enquanto prendia o crachá. Menina, você viu a previsão do tempo? Dizem que vai ser o pior temporal dos últimos 30 anos. Vi sim, respondeu Rafaela, aplicando um batom discreto. Mas não posso me dar ao luxo de me preocupar com isso agora. Dona Zuleide já me avisou que tem uma conferência de médicos hospedada no hotel. Todos os quartos precisam estar impecáveis. Cecília balançou a cabeça compreensiva. Sua mãe melhorou? Mais ou menos. Ontem foi um dia bom. Conseguiu até fazer um crochê. Mas os remédios acabaram, preciso comprar hoje sem falta. O radiocomunicador de Rafaela vibrou. A voz autoritária de Dona Zuleide, a governanta, ecoou pelo pequeno aparelho. Rafaela, compareça à central de serviços imediatamente. O coração da jovem disparou. Ser chamada assim logo no início do turno raramente significava boa coisa. Ajeitou o uniforme e dirigiu-se ao escritório no subsolo, onde a governanta a esperava, com a habitual expressão severa. Bom dia, Dona Zuleide. Bom dia. Preciso que você cubra o 19º andar hoje. Josefa ligou dizendo que está doente. Rafaela conteve a surpresa. O 19º andar abrigava as suítes presidenciais, normalmente reservadas para políticos, artistas internacionais e empresários poderosos. Era raro que camareiras novatas como ela fossem designadas para aquele setor. Não se preocupe, continuou a governanta, percebendo sua hesitação. Segundo o sistema, a suíte Oceano está vazia. O hóspede fez check-out ontem à noite. Preciso que você faça uma limpeza completa, pois temos uma reserva para amanhã. Sim, senhora, assentiu Rafaela, pegando o cartão-chave que a mulher lhe estendia. E Rafaela, acrescentou Dona Zuleide, lembre-se das normas. Discrição absoluta. O que você vê nos quartos, morre nos quartos. Enquanto subia pelo elevador de serviço, Rafaela pensava no quanto aquela regra era desnecessária para alguém como ela. Em 3 anos trabalhando no Palácio do Mar, havia aprendido a arte de ser invisível. Caminhava pelos corredores de luxo como uma sombra,
Limpava os quartos sem deixar vestígios de sua presença. Abaixava os olhos quando cruzava com hóspedes. Sabia que, para aquele mundo, ela era apenas mais uma engrenagem silenciosa na máquina que fazia tudo funcionar perfeitamente. Do lado de fora, o céu escurecia rapidamente. Relâmpagos cortavam o horizonte sobre o mar, e o vento forte começava a dobrar as palmeiras da orla. Pelo rádio, Rafaela ouvia os funcionários comentando sobre a tempestade que se aproximava. A suíte Oceano ocupava quase metade do 19º andar. Quando Rafaela abriu a porta com o cartão-chave, conteve uma exclamação de surpresa. Já havia limpado diversas suítes de luxo, mas nenhuma como aquela. O piso de mármore azulado refletia a luz dos relâmpagos que entrava pelas enormes janelas de vidro. Uma imensa cama circular dominava o quarto principal, coberta por lençóis de algodão egípcio. A decoração mesclava elementos modernos com peças que pareciam saídas de museus. Esculturas indígenas brasileiras, quadros de artistas baianos consagrados e móveis de design exclusivo. O banheiro era maior que todo o apartamento onde Rafaela vivia com a mãe. Uma banheira de hidromassagem, revestida de mármore, ocupava o centro do cômodo. Ao lado, uma ducha com painel digital oferecia diferentes tipos de jatos e aromaterapia. Rafaela respirou fundo e começou seu trabalho. Trocou os lençóis, higienizou o banheiro, repôs as toalhas e amenidades. Enquanto limpava, não pôde deixar de imaginar como seria passar uma noite naquele lugar. O que sentiria ao acordar com aquela vista para o mar? Como seria mergulhar naquela banheira enorme, sentindo o aroma dos sais de banho importados? Pensamentos que não levavam a nada. Repreendeu-se mentalmente. Aquele não era seu mundo. Nunca seria. A tempestade intensificava-se lá fora. O vento uivava ao redor do edifício, e a chuva começou a cair com força, batendo contra as janelas panorâmicas. No radiocomunicador, a voz de Dona Zuleide anunciava que todas as camareiras deveriam concluir seus serviços e retornar ao subsolo, pois havia risco de queda de energia. Rafaela apressou-se. Já havia terminado a limpeza básica. Faltava apenas repor os itens do frigobar e verificar os armários. Abriu o minibar e começou a anotar o que precisava ser reposto: água mineral, chocolates importados, vinhos. Foi então que ouviu um ruído na porta da suíte. Seu corpo congelou. O sistema havia indicado que o quarto estava vazio. Talvez fosse outra camareira. Ou segurança. A porta se abriu, e Rafaela viu-se diante de um homem alto, de aproximadamente 30 anos, vestindo um terno escuro que parecia ter sido feito sob medida para seu corpo atlético. Estava parcialmente molhado da chuva, os cabelos negros e ondulados pingando sobre os ombros largos. Sua pele morena contrastava com os olhos verdes intensos, que agora a encaravam com surpresa. "Quem é você?" perguntou ele, a voz grave ecoando pelo quarto. Rafaela sentiu o sangue fugir de seu rosto. Eu sou a camareira, senhor. Me desculpe, o sistema indicou que a suíte estava vazia." O homem olhou ao redor como se avaliasse o ambiente, e então seus olhos voltaram a fixar-se nela. Havia algo desconcertante na maneira como ele a observava, não com a indiferença habitual dos hóspedes, mas com genuína curiosidade. "Houve um mal-entendido", disse ele, depositando uma maleta sobre a mesa de centro. "Eu fiz check-out ontem, mas tive que retornar a Salvador às pressas. A tempestade cancelou meu voo para São Paulo. Vou me retirar imediatamente, senhor. Peço desculpas pelo inconveniente." Rafaela respondeu, recolhendo rapidamente seus materiais de limpeza, evitando olhar diretamente para o homem. Ele ergueu uma sobrancelha. "Não há pressa. Qual é o seu nome?" A pergunta a pegou de surpresa. Hóspedes raramente se interessavam em saber o nome dos funcionários. "Rafaela, senhor." "Rafaela", repetiu ele, como se testasse o som do nome em seus lábios. "Eu sou Tiago. Tiago Almeida." "Sem senhor, por favor. Não sou tão velho assim." Um trovão estrondoso sacudiu o prédio, seguido por um clarão intenso. As luzes piscaram 1, 2 vezes e então se apagaram completamente. A escuridão tomou conta da suíte, com apenas os relâmpagos ocasionais iluminando o ambiente através das janelas. "Parece que temos um problema", comentou Tiago, sua silhueta recortada contra a janela pela luz dos relâmpagos. O rádio de Rafaela crepitou. A voz entrecortada de Dona Zuleide
informava que o gerador de emergência havia sido ativado, mas atendia apenas áreas essenciais como elevadores e corredores. Os quartos permaneceriam sem energia até que a situação se normalizasse. Senhor. Tiago, corrigiu-se Rafaela, preciso descer. Dona Zuleide está chamando todos os funcionários. Ela tentou localizar a porta no escuro, mas esbarrou em uma mesa lateral, derrubando algo que se estilhaçou no chão. Cuidado, disse Tiago, aproximando-se rapidamente. Sua mão encontrou o braço de Rafaela no escuro, segurando-a com firmeza. Não se mova. Vou acender algumas velas. O toque dele era quente e firme, enviando uma corrente elétrica pelo corpo de Rafaela. Ela permaneceu imóvel, tentando acalmar os batimentos acelerados. Podia sentir o perfume dele, uma fragrância cara que mesclava notas de madeira e especiarias. Usando a lanterna do celular, Tiago localizou algumas velas aromáticas nas gavetas e as acendeu estrategicamente pelo quarto. A luz amarelada criou uma atmosfera íntima, projetando sombras dançantes nas paredes. Pronto, disse ele, voltando-se para Rafaela. Agora podemos nos ver melhor. À luz das velas, Rafaela notou detalhes que não havia percebido antes. O rosto de Tiago tinha traços fortes, mandíbula bem definida, mas seus olhos tinham uma expressão quase melancólica. Havia também um pequeno corte cicatrizado sobre a sobrancelha direita, dando-lhe um ar vulnerável que contrastava com sua postura confiante. Você deveria tentar contatar sua supervisora, sugeriu ele. Diga que está presa no 19º andar devido ao blackout. Rafaela assentiu, pegando o rádio. Tentou chamar a central várias vezes, mas só conseguiu ruídos estáticos como resposta. Parece que o temporal está interferindo na comunicação. Um novo trovão retumbou tão próximo que as janelas estremeceram. A chuva agora caía horizontalmente, açoitada pelo vento forte. Acho que você não irá a lugar nenhum tão cedo, comentou Tiago, observando o temporal lá fora. As ruas já devem estar alagadas e, sem energia, os elevadores de serviço não funcionarão adequadamente. Rafaela sentiu um nó se formar em seu estômago. Estar presa ali sozinha com um desconhecido, por mais educado que parecesse, não estava em seus planos. E sua mãe, Dona Jurema, ficaria preocupada se ela não chegasse no horário habitual. Preciso pelo menos avisar minha mãe, murmurou, mais para si mesma que para ele. Tiago a olhou com interesse. Você pode usar meu celular. A bateria está quase acabando, mas deve dar para uma ligação rápida. A oferta surpreendeu Rafaela. Obrigada, mas não quero incomodar. Não é incômodo nenhum. Ele estendeu o aparelho de última geração para ela. Vá em frente. Enquanto isso, vou ver se consigo encontrar algo para comermos. A noite promete ser longa. Rafaela hesitou, mas acabou aceitando o telefone. Discou o número de casa e, após 3 toques, ouviu a voz familiar de Dona Jurema. Mãe, sou eu. Estou bem. Mas presa no hotel por causa da tempestade? Sim, vou ficar segura. Os remédios? Tenho o suficiente para hoje? Ótimo. Amanhã providencio mais. Não, mãe, não estou sozinha. Tem outros funcionários aqui também. A última parte era uma mentira piedosa para não preocupar ainda mais a mãe. Descanse, eu ligo amanhã. Quando desligou, percebeu que Tiago a observava com um olhar enigmático. Obrigada, disse devolvendo o celular. Remédios? Perguntou ele, enquanto abria o frigobar. Sua mãe está doente? Lúpus, respondeu Rafaela, surpresa com seu próprio impulso de compartilhar algo tão pessoal. Ela tem dias bons e ruins. Hoje parecia ser um dia bom, graças a Deus. Tiago assentiu sem fazer mais perguntas. Tirou do frigobar uma garrafa de vinho tinto, alguns queijos e frutas. Não é exatamente um banquete, mas deve nos manter alimentados até que a energia volte. Eu não bebo em serviço, disse Rafaela automaticamente. Um sorriso discreto surgiu nos lábios dele. Tecnicamente, com a energia cortada e sem comunicação com seus superiores, você não está mais em serviço. Além disso, é apenas um vinho. Prometo não denunciá-la à gerência. Havia algo na maneira como ele falava, uma mistura de autoridade e gentileza, que deixava Rafaela confusa. Porque um homem como ele, claramente acostumado ao luxo e à sofisticação, estava sendo tão atencioso com uma simples camareira. O celular de Tiago vibrou. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou subtilmente. Com licença,
disse, afastando-se para um canto da suíte. Rafaela aproveitou para se recompor. A situação era surreal. Ela, Rafaela Conceição, presa em uma suíte luxuosa durante uma tempestade, com um homem que provavelmente ganhava em um dia o que ela ganhava em um ano. O que sua mãe diria se soubesse? O que Dona Zuleide faria quando descobrisse? Lá fora, a tempestade não dava sinais de trégua. Salvador parecia afundar sob a fúria das águas. Da janela, Rafaela podia ver as luzes da cidade piscando e se apagando, bairro por bairro, enquanto o blackout se espalhava. Era a minha noiva, disse Tiago, voltando à sala. Sua voz tinha um tom diferente agora, mais formal, preocupada com a tempestade. Vocês vão se casar em breve? Perguntou Rafaela, tentando manter uma conversa educada. Tiago serviu-se de vinho, os olhos fixos no líquido rubro. Em 3 meses! Um grande evento no Copacabana Palace, com 500 convidados, a maioria dos quais eu mal conheço. Havia uma nota amarga em sua voz. Um casamento de negócios, como meu pai gosta de chamar. Casamento de negócios? Repetiu Rafaela, confusa. Vanessa é filha de Ricardo Mendonça, dono da 2ª maior rede hoteleira do Brasil, explicou ele, como se estivesse falando do clima. Nosso casamento vai unir as 2 maiores empresas do setor. Uma fusão selada com aliança de ouro. Foi então que Rafaela finalmente entendeu quem era o homem à sua frente. Tiago Almeida, herdeiro do Grupo Almeida, proprietário do Hotel Palácio do Mar e de outros 20 estabelecimentos de luxo espalhados pelo Brasil. Ela havia visto seu rosto nas revistas da sala de espera do hotel, em matérias sobre os jovens empresários mais promissores do país. Você é o dono do hotel, murmurou, sentindo-se subitamente ainda mais deslocada. Tiago sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Tecnicamente, meu pai é o dono. Eu sou apenas o filho que tenta provar que merece herdar o império. Através da janela da suíte Oceano, Salvador transformava-se em um cenário apocalíptico. A tempestade parecia concentrar toda a sua fúria sobre a cidade histórica, com rajadas de vento arrancando telhados e árvores. O céu, quase negro, era ocasionalmente cortado por relâmpagos que revelavam o mar revolto castigando a orla. Sentada em uma poltrona de couro à luz das velas, Rafaela sentia-se como uma intrusa, em uma realidade que não lhe pertencia. Observava discretamente Tiago, que caminhava pela suíte com o celular na mão, tentando, sem sucesso, estabelecer uma conexão. É inútil, disse ele finalmente, depositando o aparelho sobre a mesa. As torres de telefonia devem ter caído. Estamos oficialmente incomunicáveis. Rafaela assentiu, tentando esconder o nervosismo. É a pior tempestade que já vi em Salvador. O ciclone desviou sua rota, explicou Tiago, servindo-se de mais vinho. Deveria apenas tangenciar o litoral, mas decidiu fazer uma visita completa à Bahia. Ofereceu a taça a Rafaela, que, após hesitar por um momento, aceitou. E você, nasceu aqui? No interior de Minas, respondeu ela, provando o vinho timidamente. Era doce, com notas de frutas vermelhas. Nada parecido com o vinho barato que ocasionalmente comprava para as celebrações de fim de ano. Vim para Salvador com minha mãe quando tinha 12 anos. Ela recebeu uma oferta para lecionar em uma escola particular. E como acabou no Palácio do Mar? Rafaela deu de ombros. Quando minha mãe ficou doente, precisamos de dinheiro para os tratamentos. Comecei como auxiliar de limpeza aos 17 anos. Depois fui promovida a camareira. O salário é melhor que a maioria dos empregos que poderia conseguir sem diploma universitário. Tiago a observou com um olhar difícil de decifrar. Você nunca pensou em estudar? Pensei, claro. Ela tomou outro gole de vinho, sentindo o calor do álcool espalhando-se por seu corpo. Cheguei a começar um curso técnico de enfermagem, mas tive que abandonar quando o estado de saúde da minha mãe piorou. Alguém precisava trabalhar período integral. Um trovão particularmente forte fez a estrutura do hotel tremer e as luzes das velas oscilaram. Instintivamente, Rafaela agarrou o braço da poltrona. Não se preocupe, disse Tiago com um leve sorriso. Este prédio foi projetado para suportar furacões de categoria 4. Uma tempestade tropical não vai derrubá-lo. Fácil falar quando você cresceu em lugares assim, respondeu Rafaela, sem conseguir conter a nota de amargura em sua voz. No conjunto habitacional onde moro, uma chuva forte já alaga tudo.
A última tempestade levou o telhado da vizinha do 5º andar. Tiago estudou seu rosto por um momento, depois levantou-se abruptamente. Venha comigo. Para onde? Perguntou ela confusa. Você vai ver. Ele pegou uma das velas e a conduziu até a varanda coberta da suíte. Mesmo protegida, Rafaela podia sentir os respingos da chuva que o vento trazia. A vista era de tirar o fôlego. Salvador banhada pela fúria da natureza, trovões iluminando a Baía de Todos os Santos como flashes fotográficos sobrenaturais. Quando eu era criança, começou Tiago, a voz quase um sussurro para ser ouvida, acima do rugido da tempestade. Meu pai me trancava no quarto durante as tempestades. Ele dizia que era para me proteger, mas acho que era mais para que eu não o visse tendo medo. Seu pai tem medo de tempestades? Rafaela não conseguia imaginar o poderoso empresário Roberto Almeida, cujo retrato severo adornava o lobby do hotel, temendo algo tão banal quanto trovões. Meu pai teme tudo o que não pode controlar, respondeu Tiago, os olhos fixos no horizonte tumultuado. O clima, o mercado, as pessoas, especialmente as pessoas. Houve um momento de silêncio entre eles, preenchido apenas pelo barulho da chuva e do vento. Aos 15 anos, continuou ele, fugi do internato suíço, onde estudava durante uma tempestade de neve. Passei a noite inteira vagando pelas montanhas completamente perdido. Um sorriso nostálgico surgiu em seus lábios. Foi a primeira vez que me senti verdadeiramente livre. Rafaela o observava fascinada. Nunca havia imaginado que alguém como Tiago Almeida poderia sentir-se aprisionado. E você? Perguntou ele, voltando-se para encará-la. O que teme, Rafaela Conceição? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém jamais se interessara por seus medos ou sonhos. Temo não conseguir cuidar da minha mãe. Temo que o dinheiro acabe antes que os remédios façam efeito. Temo... Hesitou, sentindo-se vulnerável. Temo viver toda a minha vida limpando o luxo que nunca será meu. As palavras haviam escapado antes que pudesse contê-las, e agora pairavam entre eles como uma confissão íntima demais. Rafaela desviou o olhar arrependida. Desculpe, não deveria ter dito isso. Por que não? A voz dele era gentil. É a verdade, não é? Neste mundo, uns vivem para servir ao conforto de outros. É assim que funciona e ninguém tem coragem de questionar. Havia uma amargura em sua voz que surpreendeu Rafaela. Ele era, afinal, um dos privilegiados. Você parece ressentido para alguém que está do lado bom desse sistema. Tiago soltou uma risada curta, sem humor. Você acha mesmo que estou do lado bom? Tenho um pai que mede meu valor pelo lucro trimestral das empresas. Uma noiva que me vê como um contrato vantajoso. Amigos que só existem enquanto o champanhe estiver fluindo. Ele aproximou-se, seu rosto agora a centímetros do dela. Somos prisioneiros diferentes da mesma jaula, Rafaela. A proximidade dele fez seu coração acelerar. Podia sentir o calor de seu corpo, o aroma de sua colônia misturado ao vinho em seu hálito. Por um momento insano, imaginou como seria ser tocada por aquelas mãos. Como se lesse seus pensamentos, Tiago ergueu a mão e tocou suavemente seu rosto, afastando um cacho que caíra sobre sua testa. O toque, delicado como uma pluma, enviou arrepios por sua espinha. Desculpe, murmurou ele, recuando um passo. Não deveria... Um estrondo ensurdecedor interrompeu a frase. Toda a estrutura do hotel pareceu vibrar, e as velas se apagaram com o deslocamento de ar. Na escuridão repentina, Rafaela sentiu o braço forte de Tiago envolvê-la, puxando-a para dentro. Deve ter sido um raio que atingiu perto, disse ele, a voz tensa. Vamos voltar para a sala. Às cegas, guiados apenas pelos relâmpagos ocasionais, eles retornaram ao interior da suíte. Tiago reacendeu as velas, e no clarão Rafaela viu preocupação em seus olhos. Você está tremendo, observou ele. Era verdade. Um misto de medo da tempestade, do contato físico inesperado e da tensão crescente entre eles fazia seu corpo tremer levemente. Estou bem, mentiu. Só um pouco assustada com o barulho. Tiago hesitou como se debatesse consigo mesmo, então disse, fique aqui. Vou buscar algo para você se aquecer. Ele desapareceu no quarto e retornou momentos depois com um roupão felpudo branco com o logotipo do hotel. Coloque isso. As noites de temporal podem ficar frias, mesmo em Salvador. Rafaela aceitou o roupão, surpresa com o gesto. A peça era macia e quente,
Provavelmente custava mais do que ela ganhava em uma semana. Obrigada. Tem um banheiro ali se quiser se trocar, indicou ele. Enquanto isso, vou improvisar algo para comermos. Essa noite promete ser longa. No banheiro luxuoso, iluminado apenas por uma pequena vela que trouxera consigo, Rafaela encarou seu reflexo no enorme espelho. Seu rosto estava corado, os olhos brilhantes, o cabelo parcialmente solto do coque arrumado. Parecia uma estranha para si mesma, uma versão de Rafaela que nunca havia visto antes. Tirou o uniforme de camareira e vestiu o roupão, amarrando-o firmemente na cintura. O tecido era tão macio que parecia uma carícia contra sua pele. Por um breve momento, permitiu-se imaginar como seria ter nascido em outro mundo. Um mundo onde poderia frequentar lugares como o Palácio do Mar como hóspede, não como serviçal. Quando voltou à sala, encontrou Tiago arrumando uma pequena mesa com os itens que encontrara no frigobar. Queijos, frutas, chocolates, biscoitos importados e a garrafa de vinho já pela metade. Um banquete improvisado, comentou ele, indicando a cadeira para que ela se sentasse. Não é um jantar 5 estrelas, mas vai manter nosso estômago ocupado. Rafaela sentou-se ainda desconfortável com a situação. Era surreal estar ali, vestindo um roupão luxuoso, prestes a compartilhar uma refeição com o herdeiro do Império Hoteleiro Almeida. Você deve estar achando isso tudo muito estranho, observou Tiago, como se lesse seus pensamentos. Um pouco, admitiu ela. Normalmente camareiras não jantam com os donos do hotel. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. E normalmente, donos de hotel não têm conversas honestas com ninguém. Todos querem algo de mim. Dinheiro, influência, contratos, aprovação. Você é a primeira pessoa em muito tempo que me trata como um ser humano, não como um talão de cheque ambulante. Talvez porque eu não sabia quem você era, respondeu Rafaela, provando um pedaço de queijo que derreteu em sua língua com um sabor intenso e complexo. Exatamente. Tiago serviu mais vinho para ambos. Há uma liberdade em não ser reconhecido. Por isso gosto de viajar incógnito às vezes como um hóspede comum. Foi o que fez desta vez. Check-in, sobe outro nome? Ele assentiu. Tiago Silva, empresário do setor têxtil. Ninguém questiona, ninguém bajula, ninguém me trata diferente. Até encontrar uma camareira invadindo seu quarto, brincou Rafaela, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Tiago riu. A melhor invasão que já sofri, garanto. O comentário fez Rafaela corar. O vinho já começava a afrouxar suas inibições, e ela se perguntou se deveria parar de beber. Mas havia algo libertador em estar ali, presa pela tempestade, compartilhando confidências com um quase desconhecido que, em circunstâncias normais, jamais cruzaria seu caminho. E sua noiva? Perguntou antes que pudesse se conter. Ela sabe que você viaja incógnito? A expressão de Tiago endureceu levemente. Vanessa se preocupa mais com a capa da Vogue do que com meus paradeiros. Desde que eu apareça nos eventos sociais certos e sorria para as fotos, ela está satisfeita. Não parece um casamento muito promissor, observou Rafaela. Não é um casamento. É uma fusão empresarial, respondeu ele secamente. O amor não faz parte da equação. Nunca fez no mundo em que cresci. Algo na maneira como ele disse aquilo, a resignação em sua voz, a sombra de tristeza em seus olhos, tocou Rafaela profundamente. Por trás da fachada de homem poderoso e seguro, havia uma vulnerabilidade que ela não esperava encontrar. E você? Perguntou Tiago, claramente querendo mudar de assunto. Tem alguém especial em sua vida? Rafaela balançou a cabeça negativamente. Entre cuidar da minha mãe e trabalhar, não sobra muito tempo para relacionamentos. Nunca? Nenhum namorado no colégio? Um amor de verão? Ela sorriu timidamente. Houve um rapaz, quando eu tinha 16 anos. Guilherme estudava comigo. Trocamos alguns beijos escondidos no pátio da escola. Mas então a doença da minha mãe se manifestou e tive que assumir responsabilidades. Os rapazes da minha idade queriam alguém para ir a festas, não alguém que saía correndo para casa para dar remédio à mãe. E depois disso? Ninguém mais? Rafaela hesitou, sentindo-se vulnerável. Não houve mais ninguém. Tiago a estudou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Quer dizer que você nunca... Deixou a pergunta no ar.
Ela desviou o olhar constrangida. Não, nunca aconteceu. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva castigando as janelas. Rafaela arrependeu-se imediatamente de sua confissão. Por que havia compartilhado algo tão íntimo com ele? Não há nada de errado nisso, disse Tiago finalmente, sua voz gentil. No meu mundo, as pessoas tratam intimidade como mercadoria. Trocam por status, dinheiro e influência. Há algo bonito em reservar-se assim. Suas palavras, em vez de constrangê-la mais, trouxeram um estranho conforto. Ele não a julgava. Não a via como inadequada ou atrasada. Pela primeira vez, Rafaela sentiu que talvez não fosse tão errada quanto sempre pensara. E quanto a você? Perguntou, reunindo coragem. Quantas mulheres já passaram por sua vida? Tiago riu um riso amargo. Muitas, a maioria das quais nem lembro o nome. Quando você cresce como um Almeida, aprende cedo que pode ter o que e quem quiser. Bastam alguns presentes caros, algumas promessas vazias. Isso não parece muito satisfatório, comentou Rafaela. Não é. Ele a encarou, seus olhos refletindo a luz das velas. Nunca é. Sexo sem conexão é como comida sem sabor. Alimenta, mas não nutre de verdade. O ar entre eles pareceu eletrificar-se. Rafaela sentia algo crescendo em seu peito, uma tensão doce e assustadora ao mesmo tempo. Era como se toda a suíte tivesse se reduzido àquela pequena mesa, aquela bolha de luz de velas, onde apenas os dois existiam, enquanto o mundo lá fora era varrido pela tempestade. Tiago se levantou subitamente, caminhando até a janela. A chuva não dá trégua, observou a voz tensa. Parece que ficaremos presos aqui até amanhã. Isso é um problema para você? Perguntou Rafaela, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Ele virou-se para encará-la, um sorriso enigmático nos lábios. Não. É a primeira vez em muito tempo que não preciso fingir ser alguém que não sou. Rafaela levantou-se também, atraída por uma força que não conseguia nomear. Aproximou-se dele, sentindo o coração bater tão forte que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. E quem é você realmente, Tiago Almeida? Por trás das manchetes e dos negócios? Ele a estudou por um longo momento, como se ponderasse a pergunta. Honestamente, não sei. Passei tanto tempo sendo o que esperam de mim que esqueci como é ter desejos próprios. E o que você deseja agora? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, carregadas de um significado que a assustou. Tiago deu um passo em sua direção, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Estavam tão próximos que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Algo que não posso ter, respondeu ele, a voz quase um sussurro. Algo real. O próximo trovão foi tão forte que as janelas tremeram. Instintivamente, Rafaela agarrou o braço de Tiago buscando equilíbrio. Seus olhos se encontraram, e naquele momento todas as barreiras de classe, de posição, de circunstância pareceram dissolver-se. Ele ergueu a mão lentamente, como se desse tempo para que ela recuasse, e tocou seu rosto. Dedos quentes deslizaram pela sua bochecha, descendo até o queixo. O toque era tão reverente, tão delicado, que Rafaela sentiu lágrimas inexplicáveis formarem-se em seus olhos. Você é linda, murmurou ele. Não apenas por fora. Há uma luz em você que anos de trabalho duro e sacrifício não conseguiram apagar. Ninguém jamais havia falado assim com ela. Ninguém jamais a havia visto realmente. Não a camareira invisível, não a filha dedicada, mas Rafaela, a mulher. Quando os lábios dele tocaram os seus, foi como se um dique se rompesse dentro dela. Todos os sonhos reprimidos, todos os desejos negados, toda a solidão dos anos de abnegação. Tudo transbordou em um beijo que começou hesitante e rapidamente transformou-se em algo mais profundo, mais urgente. As mãos de Tiago deslizaram para sua cintura, puxando-a contra si. Rafaela entrelaçou os dedos nos cabelos dele, maravilhada com sua textura, com a sensação de abandono que a invadia. Pela primeira vez na vida, não estava pensando no amanhã, nas consequências, nas responsabilidades. Estava apenas sentindo, existindo no momento presente, com uma intensidade que a deixava tonta. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Tiago apoiou a testa contra a dela. Eu não deveria ter feito isso, sussurrou. Eu quis que você fizesse, respondeu ela, a voz trêmula.
Ele a olhou nos olhos como se buscasse confirmar sua sinceridade. O que viu pareceu convencê-lo, porque no momento seguinte estava beijando-a novamente, com uma paixão que fez o mundo ao redor desaparecer por completo. As mãos dele desamarraram o nó do roupão e Rafaela sentiu o ar fresco contra sua pele quando o tecido se abriu. Deveria sentir vergonha, constrangimento, mas tudo o que sentia era uma sensação embriagadora de liberdade. Tem certeza? Perguntou Tiago, os olhos buscando os dela na penumbra. Rafaela nunca havia estado tão certa de algo em sua vida. A sentiu incapaz de confiar em sua voz. Ele a ergueu nos braços como se não pesasse nada, carregando-a para o quarto. A luz das velas e dos relâmpagos fizeram amor com uma entrega que transcendia o físico. Não era apenas desejo, era reconhecimento, como se duas almas solitárias finalmente encontrassem abrigo uma na outra. Para Rafaela, que nunca havia conhecido o toque de um amante, cada sensação era nova, avassaladora. As mãos de Tiago exploravam seu corpo com reverência, como se ela fosse uma obra de arte preciosa. E quando finalmente se uniram, a dor inicial rapidamente deu lugar a um prazer que ela jamais imaginara possível. Lá fora, a tempestade rugia, alheia ao pequeno milagre que acontecia dentro daquelas paredes. Dois mundos que nunca deveriam ter se cruzado, uniam-se na mais antiga das danças, desafiando as convenções e as probabilidades. Depois, deitados entre lençóis desarrumados, os corpos entrelaçados, ouviram a chuva começar a diminuir. Rafaela repousava a cabeça no peito de Tiago, ouvindo as batidas ritmadas de seu coração, tentando compreender a transformação que havia ocorrido dentro dela. No que está pensando? Perguntou ele, acariciando seus cabelos. Em como a vida é estranha, respondeu ela honestamente. Esta manhã, eu era apenas mais uma camareira anônima. Agora estou aqui com você, e sinto que nada mais será igual. Tiago beijou o topo de sua cabeça. Nada mais será igual, concordou, a voz embargada. Você entrou na minha vida como a tempestade entrou na cidade. Inesperada, poderosa, impossível de ignorar. E amanhã? Perguntou ela, permitindo-se finalmente pensar no futuro. Quando a tempestade passar e voltarmos à realidade? Um silêncio pesado seguiu sua pergunta. A realidade pairava sobre eles como uma sombra. Ele, herdeiro de um império, comprometido com uma mulher de sua classe. Elas, uma camareira que poderia perder o emprego se alguém descobrisse o que havia acontecido naquela suíte. Não sei, admitiu Tiago finalmente. Só sei que não quero perder isso. Não quero perder você. As palavras aqueceram o coração de Rafaela, mas não dissiparam completamente seu medo. Conhecia bem o mundo em que vivia. Sabia como pessoas como ela eram facilmente descartadas, como promessas feitas no calor do momento eram esquecidas à luz do dia. Você diz isso agora, murmurou. Mas amanhã, quando estiver de volta ao seu mundo de hotéis de luxo e compromissos sociais... Tiago ergueu seu queixo delicadamente, forçando-a a olhar em seus olhos. Não sou o que você pensa, Rafaela. Não sou o playboy mimado que as revistas retratam. Passei anos tentando provar meu valor para um pai que mede tudo em balanços financeiros. Toda a minha vida foi planejada por outros. O colégio suíço, a faculdade de administração nos Estados Unidos, o noivado com a filha do concorrente. Esta noite, pela primeira vez, fiz uma escolha que foi realmente minha. Havia tanta sinceridade em sua voz que Rafaela sentiu-se compelida a acreditar. Talvez, apenas talvez, o conto de fadas pudesse ter um final feliz, mesmo para alguém como ela. Amanhã enfrentaremos o mundo juntos, prometeu ele, beijando-a suavemente. Mas esta noite é nossa, apenas nossa. E assim, enquanto a tempestade finalmente se afastava de Salvador, deixando para trás uma cidade encharcada e transformada, os dois amantes perdiam-se novamente um no outro, criando memórias que nenhuma tempestade futura poderia apagar. A claridade invadiu a suíte oceano, anunciando o amanhecer de um novo dia. Rafaela despertou lentamente, momentaneamente desorientada pelo ambiente luxuoso. Não estava em seu pequeno quarto no conjunto habitacional Esperança, mas numa cama imensa, entre lençóis de algodão egípcio. Os acontecimentos da noite anterior voltaram como um turbilhão. A tempestade, o blackout, Tiago, o beijo, tudo o que veio depois. Virou-se para o lado,
esperando encontrar o calor reconfortante do corpo dele. Mas seu lado da cama estava vazio. Sentou-se alarmada, puxando o lençol para cobrir-se. Teria tudo não passado de um sonho elaborado. Bom dia. A voz de Tiago veio da varanda. Ele estava de pé, usando apenas uma calça, o torso nu brilhando sob a luz dourada do sol nascente. Em suas mãos, o celular. A energia voltou por volta das 5 da manhã, informou ele com um pequeno sorriso, e junto com ela o sinal de telefonia. Rafaela assentiu, sem saber exatamente como se comportar nesta nova realidade. A intimidade da noite anterior parecia agora coberta por uma camada de constrangimento. Estava nua na cama do patrão, do homem que indiretamente assinava seu contra-cheque. Preciso ir, disse ela abruptamente, enrolando-se no lençol e levantando-se. Minha mãe deve estar preocupada, e Dona Zuleide vai querer saber onde estou. Tiago depositou o celular na mesa e aproximou-se, tomando suas mãos entre as dele. Espere, não precisamos correr. A tempestade causou estragos consideráveis na cidade. A maioria das ruas está bloqueada e o hotel está operando com equipe reduzida. Ninguém vai questionar sua ausência. Rafaela hesitou. Parte dela queria acreditar que poderiam estender aquele momento mágico, aquela bolha fora do tempo e do espaço onde eram apenas um homem e uma mulher, não um herdeiro e uma camareira. Mas a realidade já começava a infiltrar-se, como água por baixo de uma porta. Você não entende, insistiu ela. Pessoas como eu não têm o luxo de desaparecer. Se perder este emprego... Você não vai perder emprego algum, garantiu Tiago, acariciando seu rosto. Confia em mim? Aquela pergunta tão simples continha em si uma complexidade avassaladora. Confiar em Tiago significava acreditar que o que haviam compartilhado era mais do que uma aventura passageira, mais do que a fantasia de uma noite de tempestade. Eu quero confiar, respondeu honestamente. Ele sorriu, aquele sorriso que fazia seus olhos verdes brilharem de uma maneira que acelerava o coração de Rafaela. Então fique mais um pouco. Tomemos café da manhã juntos. Depois prometo, resolveremos tudo. Ela assentiu, derretendo-se quando ele a puxou para um beijo suave. A luz do dia não havia dissipado a magia entre eles como temera. Se algo, a paixão parecia ainda mais forte, mais real, agora que podiam ver claramente os rostos um do outro. Tiago pediu café da manhã pelo serviço de quarto, uma prática comum para os hóspedes do último andar, garantiu ele. Enquanto esperavam, Rafaela tomou um banho rápido no luxuoso banheiro da suíte. A água quente da ducha de alta pressão massageava seus músculos, levando embora a tensão, mas não as memórias da noite anterior. Cada toque, cada beijo, cada suspiro permanecia gravado em sua pele como um mapa de descobertas. Vestiu novamente o uniforme de camareira, sentindo-se estranhamente deslocada. A roupa que normalmente simbolizava seu lugar no mundo agora parecia uma fantasia, algo que não mais a representava completamente. Quando saiu do banheiro, encontrou Tiago vestindo uma camisa branca que ressaltava o bronzeado de sua pele. Ele falava ao telefone, a voz assumindo o tom profissional que provavelmente usava nas reuniões de negócios. Desligou ao vê-la. Era Gustavo, meu assistente pessoal, explicou, colocando-me a par dos estragos da tempestade. Parece que o Palácio do Mar foi um dos poucos edifícios que não sofreu danos estruturais. E o Conjunto Esperança? Perguntou Rafaela preocupada. Tem notícias sobre a situação lá? A expressão de Tiago tornou-se séria. Os bairros periféricos foram os mais afetados. Há relatos de desabamentos e alagamentos. As equipes de resgate estão mobilizadas, mas o acesso é difícil. O coração de Rafaela apertou-se. Pensou em Dona Jurema, sozinha no pequeno apartamento, possivelmente sem energia ou água. Pensou nos vizinhos, nas crianças do bloco, nos idosos que não conseguiriam evacuar sozinhos. Preciso ir para casa, disse, a voz trêmula. Minha mãe está sozinha. Rafaela, Tiago segurou suas mãos com firmeza. Neste momento, é praticamente impossível chegar ao Conjunto Esperança. As principais vias de acesso estão bloqueadas por árvores caídas e postes derrubados. A única coisa que conseguiríamos seria ficar presos no caminho. Mas não posso simplesmente ficar aqui sem fazer nada. Não é fazer nada. É ser estratégico. Ele acariciou seu rosto. Vou acionar a Fundação Beneficente do Grupo Almeida.
Temos equipes de resposta a emergências que podem acessar áreas afetadas. Passaremos seu endereço como prioridade. Alguém irá verificar sua mãe imediatamente. Rafaela hesitou, dividida entre a urgência de correr para casa e a lógica do que Tiago dizia. Você faria isso? Já estou fazendo, respondeu ele, digitando rapidamente no celular. Pronto, equipe mobilizada. Em 1 hora no máximo, teremos notícias sobre sua mãe. Uma batida na porta interrompeu a conversa. O café da manhã havia chegado. Rafaela entrou em pânico. E se me reconhecerem? Sussurrou. Sou uma camareira, não deveria estar aqui. Relaxe, sussurrou Tiago de volta, guiando-a para o quarto. Espere lá dentro até que eu resolva isso. Atrás da porta entreaberta, Rafaela ouviu a voz profissional de Tiago recebendo o funcionário. Reconheceu o sotaque paulistano de Antônio, um dos garçons mais antigos do hotel. Houve uma breve troca de palavras, o som de louças sendo arrumadas e então a porta se fechando. Costa está limpa, anunciou Tiago, reaparecendo com um sorriso. Venha, vamos aproveitar este banquete. A mesa da sala estava repleta de iguarias, que Rafaela normalmente só via quando limpava as suítes após o check-out dos hóspedes. Frutas exóticas fatiadas, pães artesanais, queijos importados, sucos naturais, uma omelete que exalava um aroma irresistível. Isso tudo deve custar uma fortuna, comentou ela, sentando-se timidamente. Na verdade, está incluído na diária da suíte Oceano, explicou Tiago, servindo-lhe suco de laranja em uma taça de cristal. Seria um desperdício não aproveitar. Começaram a comer e, por alguns momentos, conseguiram esquecer a complexidade de sua situação, conversando sobre trivialidades, comida, música, livros favoritos. Rafaela descobriu que, apesar da educação privilegiada, Tiago tinha gostos simples, preferindo MPB à música clássica, filmes de ação a dramas premiados, e que mantinha uma paixão secreta por histórias em quadrinhos. Meu pai chamava de literatura para ignorantes, contou ele, com um sorriso irônico. O que só me fazia ler escondido sob as cobertas com uma lanterna. Rebelde desde pequeno, então. Provocou Rafaela, surpreendendo-se com sua própria desenvoltura. Apenas em segredo, respondeu ele. Em público, sempre fui o filho perfeito, o herdeiro exemplar. Pergunte a qualquer um que trabalhe para o Grupo Almeida. Tiago é a imagem do pai, rigoroso, exigente, inflexível. Não é assim que eu te vejo, disse Rafaela suavemente. Os olhos dele encontraram os dela por cima da xícara de café. E como você me vê, Rafaela Conceição? Antes que pudesse responder, o telefone de Tiago vibrou. Ele atendeu rapidamente, sua expressão tornando-se grave enquanto escutava. Entendo. Sim, isso é prioritário. Mobilize o necessário. Custo não é problema. Quando desligou, Rafaela já havia entendido que algo estava errado. É minha mãe? Tiago hesitou. O conjunto Esperança sofreu danos consideráveis. Alguns blocos foram evacuados por precaução. O bloco 17, onde sua mãe mora, está entre eles. Meu Deus, murmurou Rafaela, sentindo o mundo girar ao seu redor. Preciso ir para lá agora. Rafaela, escute. Tiago tomou suas mãos entre as dele. A equipe da fundação a encontrou. Ela está bem. Um pouco assustada, mas em segurança. Foi levada para um dos abrigos temporários que estamos montando no centro comunitário do bairro Novo Horizonte. Tenho que ir até ela, insistiu Rafaela, levantando-se. Deve estar apavorada, sozinha, sem seus remédios. Levaram os medicamentos dela. Confirmei isso especificamente, garantiu Tiago, tentando acalmá-la. E não está sozinha. Há equipes médicas e assistentes sociais no local. Mas você tem razão, precisamos ir até lá. O uso do plural não escapou à percepção de Rafaela. Nós? Claro, respondeu ele como se fosse óbvio. Vou com você. Tiago, você não precisa... Quero ir, interrompeu ele firmemente. Além disso, como presidente da Fundação Almeida, tenho responsabilidade de supervisionar as operações de resgate. Ninguém questionará minha presença lá. Havia uma determinação em seus olhos que desarmou Rafaela. Este homem, que há poucas horas era um estranho, agora parecia verdadeiramente preocupado com seu bem-estar e o de sua mãe. Obrigada, sussurrou ela. Tiago sorriu. Aquele sorriso que parecia reservado só para ela. Vamos nos vestir apropriadamente e partir em 15 minutos.
Usaremos a saída de serviço para evitar perguntas. Enquanto se preparavam para sair, uma nova batida na porta sobressaltou ambos. Trocaram olhares alarmados. Quem é? Perguntou Tiago, aproximando-se da porta. Senhor Almeida? Roberto Mendes, gerente-geral, anunciou uma voz grave do outro lado. O coração de Rafaela disparou. Roberto Mendes era conhecido por sua rigidez e eficiência na gestão do Palácio do Mar. Se descobrisse uma camareira na suíte presidencial, seria demissão imediata. Um momento, respondeu Tiago, indicando para que Rafaela se escondesse no banheiro. Ela obedeceu rapidamente, fechando a porta e deixando apenas uma pequena fresta para ouvir a conversa. Tiago abriu a porta principal. Bom dia, Roberto. Em que posso ajudá-lo? Bom dia, senhor. Peço desculpas pela intrusão, mas temos uma situação que requer sua atenção. A voz de Mendes soava formal como sempre. Uma de nossas camareiras, Rafaela Conceição, não retornou para casa após seu turno ontem. Sua mãe ligou várias vezes durante a madrugada, extremamente preocupada. Com a evacuação do Conjunto Esperança esta manhã, a situação tornou-se mais urgente. Rafaela prendeu a respiração. O que Tiago diria? Entendo sua preocupação, Roberto, respondeu Tiago com calma impressionante. Felizmente, posso informá-lo que a situação está sob controle. A senhorita Conceição foi designada ontem para ajudar na evacuação dos últimos hóspedes durante a tempestade e depois não pôde retornar para casa devido aos bloqueios nas vias. Passou a noite no alojamento de funcionários. Nesta manhã, quando soubemos da evacuação do Conjunto Esperança, acionei a Fundação Almeida para verificar sua mãe, que já está em segurança no abrigo do Novo Horizonte. Houve uma pausa antes que Mendes respondesse. Agradeço a informação, senhor. Devo comunicar isso à central de funcionários, então? Por favor. E providencie também um veículo. Estarei levando a senhorita Conceição pessoalmente para encontrar sua mãe, como parte da inspeção que farei aos abrigos da Fundação. Imediatamente, senhor. O carro estará na entrada de serviço em 15 minutos. Obrigado, Roberto. Isso será tudo. Quando a porta se fechou, Rafaela saiu lentamente do banheiro, os olhos arregalados. Você mentiu por mim. Tiago deu de ombros. Tecnicamente, não foi uma mentira completa. Você realmente não pôde voltar para casa devido à tempestade. E eu realmente vou levá-la para ver sua mãe no abrigo. Mas eu não estava no alojamento de funcionários. Um detalhe, sorriu ele, aproximando-se e tomando-a nos braços. O importante é que ninguém desconfiará de nada e sua reputação está intacta. Rafaela apoiou a cabeça no peito dele, sentindo o coração forte bater sob a camisa. Por que está fazendo tudo isso por mim? Tiago ergueu o queixo dela delicadamente, olhando-a nos olhos. Porque em uma noite, você me mostrou mais honestidade e coragem do que encontrei em anos no meu mundo de aparências. Porque quando estou com você, sinto que posso ser eu mesmo, sem máscaras ou expectativas, porque... Ele hesitou, como se medisse o peso das próximas palavras, porque acho que estou me apaixonando por você. Rafaela Conceição. A declaração a deixou sem fôlego. Parte dela queria acreditar. Queria se entregar àquele sentimento impossível que também crescia em seu peito. Mas outra parte, a parte racional, prudente, forjada por anos de dificuldades, soava alarmes de advertência. Isso é loucura, sussurrou. Nos conhecemos há menos de 24 horas. Vivemos em mundos completamente diferentes. Você tem uma noiva, uma vida planejada. E nunca estive mais certo de algo em minha vida, respondeu ele acariciando seu rosto. O que sinto por você é real, Rafaela. Mais real do que qualquer coisa que já experimentei. Ela queria acreditar, Deus como queria. Mas o medo era maior que o desejo. Tiago, quando saímos deste quarto, voltamos à realidade. Você é o herdeiro do Grupo Almeida. Eu sou uma camareira que limpa seus banheiros. As pessoas vão rir, vão especular, vão destruir sua reputação. Deixe que falem, rebateu ele, beijando-a suavemente. Nunca vivi minha vida para agradar os outros. Apenas aceitei os caminhos que traçaram para mim por comodismo. Está na hora de fazer minhas próprias escolhas. Antes que Rafaela pudesse responder, o celular de Tiago vibrou novamente. Uma mensagem de Roberto Mendes, informando que o carro já estava pronto. Vamos, disse ele, tomando a mão dela. Sua mãe está esperando. Desceram pelo elevador de serviço.
Tiago à frente, Rafaela alguns passos atrás, mantendo as aparências. No subsolo, um Range Rover preto aguardava com o motor ligado. O motorista uniformizado abriu a porta traseira e Tiago indicou que Rafaela entrasse primeiro. Durante o trajeto pelas ruas danificadas de Salvador, Rafaela observava pela janela o rastro de destruição deixado pela tempestade. Árvores centenárias, arrancadas pela raiz, postes tombados, casas sem telhado, ruas transformadas em rios de lama. A cidade histórica, normalmente vibrante e colorida, parecia ter sido lavada de suas cores, reduzida a tons de marrom e cinza. O contraste entre a devastação lá fora e o luxo do veículo em que viajavam não passou despercebido. Enquanto famílias inteiras carregavam seus pertences encharcados, tentando salvar o que podiam, ela estava sentada em um banco de couro, protegida e segura, graças ao homem ao seu lado. Está pensando que não é justo, não é? Perguntou Tiago, como se lesse seus pensamentos. Rafaela assentiu. Como pode ser? Algumas pessoas perdem tudo numa noite, enquanto outras nem sequer sentem os efeitos da mesma tempestade. É por isso que fundei a Fundação Almeida, respondeu ele, olhando pela janela. Meu pai sempre viu filantropia como uma obrigação social, uma forma de reduzir impostos e melhorar a imagem da empresa. Eu queria que fosse mais, uma maneira real de reduzir essa desigualdade, nem que fosse um pouco. O carro virou em uma avenida principal, agora parcialmente desobstruída por equipes de limpeza. Ao longe, Rafaela podia ver a orla, onde o mar, ainda agitado, lançava ondas furiosas contra as barreiras de contenção. O que vai acontecer com as pessoas que perderam suas casas? Perguntou. No curto prazo, ficarão nos abrigos temporários. No médio prazo, estamos mobilizando recursos para a reconstrução das áreas afetadas. Já conversei com o governador. O Grupo Almeida vai liderar um consórcio de empresas para financiar novas habitações. Rafaela o olhou com admiração renovada. Este era um lado de Tiago Almeida que o público não conhecia. Não o playboy milionário das colunas sociais, mas um homem com genuína preocupação social. Isso é. Ela buscou a palavra certa. Extraordinário. Ele sorriu, mas havia uma sombra de tristeza em seus olhos. É o mínimo que posso fazer. Cresci com privilégios que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Se não usar isso para fazer alguma diferença positiva, que sentido tem? O carro reduziu a velocidade ao entrar no bairro Novo Horizonte. O centro comunitário, uma estrutura ampla e moderna construída recentemente, agora servia como abrigo para dezenas de famílias desalojadas. Tendas extras haviam sido montadas no estacionamento e equipes médicas atendiam pessoas em uma área improvisada. Assim que o Range Rover estacionou, foram recebidos por uma mulher de meia-idade vestindo um colete da Fundação Almeida. Senhor Tiago, bem-vindo. Sou Fernanda Marques, coordenadora de operações. Obrigado, Fernanda. Esta é Rafaela Conceição. Estamos procurando a mãe dela, Dona Jurema, que foi trazida do Conjunto Esperança esta manhã. Sim, claro. Dona Jurema está na ala médica. Ela estava bastante agitada quando chegou, preocupada com a filha. O coração de Rafaela apertou-se. Posso vê-la agora? Naturalmente. Por aqui, por favor. Seguiram Fernanda através do centro comunitário transformado. O ginásio esportivo agora abrigava fileiras ordenadas de colchões e cobertores, onde famílias tentavam estabelecer algum senso de normalidade. Crianças brincavam em um canto, supervisionadas por voluntários, enquanto adultos formavam filas para receber kits de higiene e alimentação. Na ala médica, improvisada em salas de aula, encontraram Dona Jurema sentada em uma cadeira de rodas, conversando com uma enfermeira. Quando viu a filha, seu rosto enrugado iluminou-se. Rafaela, graças a Deus! Exclamou, estendendo os braços trêmulos. Rafaela correu para a mãe, abraçando-a com cuidado para não machucá-la. Mãe, estava tão preocupada. A senhora está bem? Está sentindo dor? Estou ótima, filha. Estes anjos me trataram como uma rainha, respondeu Dona Jurema, indicando a equipe médica. Até me deram os remédios novos que o Dr. Maurício havia receitado, mas que não tínhamos dinheiro para comprar. Rafaela olhou para Tiago, que havia se mantido discretamente à distância. Ele assentiu levemente,
confirmando que havia dado ordens específicas para que Dona Jurema recebesse o melhor tratamento. Mãe, quero apresentar alguém, disse Rafaela, fazendo sinal para que Tiago se aproximasse. Este é Tiago Almeida. Ele é o responsável por garantir que a senhora fosse encontrada e bem cuidada. Dona Jurema estudou o jovem empresário com olhos perspicazes que não revelavam a idade avançada. O dono do hotel onde minha filha trabalha, constatou. O que o traz pessoalmente a um abrigo de emergência, senhor Almeida. Tiago sorriu, tomando a mão enrugada da senhora entre as suas. É uma honra conhecê-la, dona Jurema. Sua filha é uma funcionária exemplar, e quando soubemos da situação, no Conjunto Esperança, fizemos questão de garantir que estivesse segura. Os olhos de dona Jurema, tão parecidos com os da filha, avaliaram Tiago de cima a baixo. Havia sabedoria naquele olhar, a sabedoria de quem viveu o suficiente para reconhecer o que não era dito. Funcionária exemplar, repetiu, com um leve sorriso. Sim, minha Rafaela sempre foi dedicada em tudo o que faz, desde pequena, colocando o coração inteiro em cada tarefa. Percebi isso, respondeu Tiago, trocando um olhar rápido com Rafaela, que não passou despercebido pela mãe atenta. Bem, disse dona Jurema, ajeitando-se na cadeira de rodas. Já que está aqui, senhor Almeida, gostaria de agradecer pessoalmente pelo que sua fundação está fazendo. Muitos dos meus antigos alunos estão aqui com suas famílias e todos comentam sobre a qualidade do atendimento. É o mínimo que podemos fazer, respondeu Tiago humildemente. Mas ainda há muito trabalho pela frente. O Conjunto Esperança sofreu danos estruturais severos em alguns blocos. Temo que vários apartamentos, incluindo o seu, dona Jurema, não estejam habitáveis no momento. A notícia, embora esperada, caiu como um peso sobre Rafaela. Quer dizer que perdemos nossa casa? Temporariamente, esclareceu Tiago. Os engenheiros precisam avaliar a estrutura do prédio antes que qualquer um possa retornar. Por enquanto, a Fundação providenciará acomodações para todos os afetados. E quanto tempo isso vai levar? Perguntou Rafaela, a preocupação evidente em sua voz. Minha mãe não pode ficar em um abrigo coletivo por muito tempo. Sua condição exige cuidados especiais, privacidade. Tiago pareceu hesitar, como se debatesse internamente algo importante. Na verdade, começou medindo as palavras, gostaria de propor uma alternativa. Dona Jurema ergueu uma sobrancelha. Que tipo de alternativa, senhor Almeida? O Grupo Almeida possui imóveis residenciais em diversos bairros de Salvador. Apartamentos que mantemos para executivos em visita ou parceiros de negócios. Há um no bairro Vitória, próximo ao hospital onde dona Jurema faz tratamento, que está completamente imobiliado e disponível. Gostaria de oferecê-lo para vocês utilizarem pelo tempo que for necessário. Rafaela olhou para ele atônita. Tiago, não podemos aceitar isso, é demais. Não é caridade, respondeu ele rapidamente. É uma solução prática e temporária. Dona Jurema observava o intercâmbio com interesse crescente. A maneira como o jovem empresário olhava para sua filha, a familiaridade com que Rafaela o chamava pelo primeiro nome. Havia algo acontecendo ali, algo que a experiente professora aposentada reconhecia bem. Sai em troca desse apartamento? Perguntou a senhora diretamente. O que espera receber, senhor Almeida? Pois na minha experiência, pessoas ricas raramente dão algo sem esperar algo em retorno. Mãe, exclamou Rafaela, mortificada. Mas Tiago não pareceu ofendido. Pelo contrário, um sorriso respeitoso surgiu em seus lábios. Uma pergunta justa, dona Jurema. A verdade é que não há condições atreladas à oferta, apenas a satisfação de ajudar alguém que... Ele hesitou, olhando para Rafaela. Alguém que se tornou importante para mim. O silêncio que seguiu foi carregado de significado. Dona Jurema olhou da filha para o jovem empresário e de volta para a filha, compreendendo sem necessidade de explicações o que havia acontecido entre eles. Entendo, disse finalmente. E agradeço sua generosidade, senhor Almeida. Aceitaremos o apartamento com uma condição. E qual seria? Perguntou Tiago, genuinamente curioso. Que minha filha mantenha seu emprego nas mesmas condições de antes. Não queremos tratamento especial ou favores que possam comprometer sua dignidade profissional.
O pedido surpreendeu tanto Tiago quanto Rafaela. Era como se Dona Jurema houvesse identificado exatamente o que mais preocupava sua filha: não perder sua independência, não se tornar uma obrigação ou um caso de caridade para o homem rico. Tem minha palavra, respondeu Tiago solenemente. Naquele momento, Fernanda, a coordenadora, aproximou-se novamente. Senhor Almeida, desculpe interromper, mas o prefeito acaba de chegar para a vistoria programada. Tiago assentiu. Informe que estarei com ele em 5 minutos. Voltou-se então para Rafaela e Dona Jurema. Tenho que resolver algumas questões administrativas aqui. Fernanda providenciará o transporte de vocês para o apartamento e tudo o que precisarem estará disponível lá. Rafaela, podemos conversar. Mais tarde? Claro, respondeu ela, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Quando Tiago se afastou para cumprir suas obrigações, Dona Jurema tomou a mão da filha entre as suas. Agora, Rafaela Conceição, quero saber exatamente o que aconteceu entre você e o patrão durante essa tempestade. As 3 semanas que se seguiram transformaram completamente a vida de Rafaela. O apartamento no bairro Vitória era um sonho. 3 quartos espaçosos, móveis elegantes, uma vista deslumbrante da Baía de Todos os Santos e, o mais importante, equipado com todas as comodidades que facilitavam a vida de Dona Jurema. Havia barras de apoio no banheiro, uma cama, hospitalar elétrica e até mesmo um sistema de comunicação de emergência. Fiel à sua palavra, Tiago não interferiu no trabalho de Rafaela. Ela continuou como camareira no Palácio do Mar, enfrentando os mesmos turnos, seguindo as mesmas regras, recebendo o mesmo salário. A única diferença era que agora, ocasionalmente, seu caminho cruzava com o dele nos corredores e trocavam olhares carregados de significado que ninguém mais compreendia. Nos momentos livres, porém, quando conseguia escapar dos olhos curiosos do hotel, Rafaela encontrava-se com Tiago, às vezes em cafés discretos nos subúrbios, outras vezes em passeios pelo Jardim Botânico ou em praias desertas nos arredores da cidade. Nesses momentos roubados, construíam algo que nenhum dos dois havia experimentado antes: uma conexão baseada em honestidade, respeito mútuo e um desejo cada vez mais forte de estar juntos. Para a surpresa de Rafaela, Dona Jurema não apenas aceitou o relacionamento improvável, como parecia encorajá-lo sutilmente. A vida é curta demais para se preocupar com o que os outros pensam, dizia a antiga professora, que parecia florescer no novo ambiente, tendo inclusive retomado seu antigo hobby de pintura em aquarela. Mas nem tudo eram flores. Quanto mais se aprofundava sua relação com Tiago, mais Rafaela se angustiava com o futuro. Ele ainda estava oficialmente noivo de Vanessa Mendonça. Os preparativos para o casamento continuavam, amplamente divulgados nas colunas sociais que Rafaela agora secretamente acompanhava. Naquela manhã de domingo, enquanto organizava a pequena despensa do apartamento, Rafaela não conseguia tirar da cabeça a foto que vira na revista Caras. Tiago e Vanessa em um evento beneficente, ela deslumbrante em um vestido de alta costura, ele elegante em um smoking, ambos sorrindo para as câmeras como o casal perfeito que a sociedade esperava que fossem. Pensando nele de novo, a voz de Dona Jurema tirou-a de seus devaneios. Rafaela suspirou, fechando o armário. É tão óbvio assim? A mãe sorriu, manobrando habilmente a cadeira de rodas pela cozinha ampla. Seus movimentos estavam mais fluidos agora, graças à fisioterapia que Tiago havia discretamente incluído em seu plano de saúde. Filha, conheço esse olhar desde que você tinha 6 anos e queria desesperadamente aquela boneca na vitrine que sabíamos que não podíamos pagar. Rafaela sentou-se à mesa, aceitando a xícara de chá que a mãe lhe oferecia. É diferente agora. Não sou mais uma criança sonhando com o impossível. Não? Dona Jurema ergueu uma sobrancelha. Então por que vejo o mesmo brilho nos seus olhos? O mesmo desejo por algo que parece fora de alcance? Porque é exatamente isso, admitiu Rafaela, a frustração evidente em sua voz. Tiago e eu, o que temos é bonito, intenso, real, mas não é sustentável. Ele tem responsabilidades, expectativas familiares, um império para herdar. E eu sou apenas. Não se atreva a terminar essa frase com apenas uma camareira.
interrompeu Dona Jurema firmemente. Você é Rafaela Conceição, minha filha brilhante e corajosa, que sacrificou sua juventude para cuidar de uma velha doente. Você tem mais dignidade e caráter no seu dedo mindinho do que muitos desses ricaços em seus corpos inteiros. Rafaela sorriu, apesar da angústia. Obrigada, mãe. Mas as coisas não são tão simples. O casamento dele está marcado para daqui a um mês. Os convites já foram enviados, a igreja reservada. É um evento social do ano, uma fusão empresarial disfarçada de união romântica. E o que ele diz sobre isso? Que está procurando uma maneira de romper o compromisso sem causar um escândalo que prejudique as empresas. Que precisa de tempo para convencer o pai que há alternativas para a fusão com os Mendonça. Dona Jurema estudou a filha com olhos perspicazes. E você acredita nele? Rafaela ponderou a pergunta. Nas últimas semanas, havia conhecido um lado de Tiago que poucos viam. Sua generosidade genuína, sua dedicação às causas sociais, sua luta interna contra as imposições do pai autoritário. Mas também havia visto como ele por vezes se dobrava às expectativas, como continuava a representar o papel de herdeiro perfeito em público. Quero acreditar, respondeu honestamente, mas tenho medo de estar me iludindo, de ser apenas uma aventura passageira, antes que ele assuma as responsabilidades que o aguardam. O telefone de Rafaela vibrou com uma mensagem. Era Tiago. Precisamos conversar. É importante. Posso passar aí em 1 hora. Seu coração acelerou. Havia algo no tom da mensagem que a alarmou. Tudo bem? Perguntou Dona Jurema, notando sua expressão. Tiago está vindo para cá, diz que precisamos conversar. A mãe assentiu compreensiva. Então é melhor você se preparar. Seja qual for a conversa, enfrente-a com a cabeça erguida. Lembre-se do que sempre digo. Conceições não se dobram, apenas se adaptam, completou Rafaela, repetindo o mantra familiar que a havia sustentado nos momentos mais difíceis. 1 hora depois, precisamente, a campainha tocou. Tiago Almeida estava à porta, vestindo jeans e uma camisa simples, o visual que adotava em seus encontros privados com Rafaela, tão diferente dos ternos impecáveis que usava como executivo. Mas havia algo diferente nele hoje. Uma tensão nos ombros, uma seriedade no olhar que fez o estômago de Rafaela contrair-se em apreensão. Oi, disse ele, beijando-a suavemente. Podemos conversar em algum lugar privado? Claro, vamos para a varanda. A varanda do apartamento oferecia uma vista privilegiada da cidade, com o mar ao fundo. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Aconteceu alguma coisa, observou Rafaela. Não era uma pergunta. Tiago assentiu, apoiando-se na balaustrada. Meu pai descobriu sobre nós. As palavras caíram como pedras no estômago de Rafaela. Roberto Almeida era conhecido por sua implacabilidade nos negócios e por seu elitismo social. Era o último homem na Terra que aprovaria um relacionamento entre seu filho herdeiro e uma camareira. Como? Alguém nos viu juntos no Jardim Botânico semana passada. Tirou fotos. Tentou vendê-las para as revistas de fofoca, mas a assessoria do grupo interceptou antes. E agora? Perguntou Rafaela, tentando manter a voz firme apesar do medo que a consumia. Tiago hesitou, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. Ele deu um ultimato. Ou termino essa loucura, como ele chamou, ou sou deserdado. Perco minha posição no grupo, meu acesso aos recursos, tudo. O mundo pareceu desacelerar. Era exatamente o que Rafaela temia desde o início. O momento em que a realidade finalmente se imporia sobre o sonho que vinham vivendo. Entendo, disse, a voz quase um sussurro. Você veio se despedir. Para sua surpresa, Tiago sorriu. Não um sorriso triste, mas um que irradiava uma estranha certeza. Não, Rafaela. Vim propor algo completamente diferente. Ele tirou do bolso um pequeno papel dobrado e o entregou a ela. Era uma oferta de emprego. O logotipo, no cabeçalho, pertencia ao Marina Azul, um hotel boutique recém-inaugurado em uma ilha particular a 1 hora de Salvador. O que é isso? Uma oportunidade, explicou Tiago. O Marina Azul é um projeto independente, financiado por investidores internacionais. Não tem conexão direta com o Grupo Almeida. Estão procurando uma supervisora de hospitalidade, alguém que entenda de hotelaria por dentro, que conheça o funcionamento desde as camareiras até o atendimento ao cliente.
Rafaela examinou o documento confusa. O salário oferecido era 5 vezes maior que o que recebia atualmente. Incluía moradia na própria ilha, plano de saúde internacional que cobriria os tratamentos de Dona Jurema e diversos outros benefícios. Você está me oferecendo um emprego? Perguntou incrédula. Estou oferecendo uma saída, respondeu ele. Um caminho para que você e sua mãe tenham segurança, independentemente do que aconteça entre nós. As implicações daquelas palavras atingiram Rafaela como um soco. Era nobre, generoso e completamente devastador. Entendo, disse, devolvendo o papel. Você não vai enfrentar seu pai. Isso é uma compensação, um modo elegante de terminar comigo, garantindo que eu fique bem cuidada. A expressão de Tiago tornou-se consternada. Não, Rafaela, você não entendeu. Não estou terminando com você. Estou tentando protegê-la. Me proteger? Repetiu ela, a voz elevando-se ligeiramente. Ou proteger a si mesmo. Sua reputação, sua herança, seu futuro confortável. Rafaela, não, interrompeu ela, anos de orgulho contido finalmente transbordando. Eu não preciso da sua caridade disfarçada, Tiago. Não preciso que você salve a pobre camareira de sua vida de servidão. Se o que temos, o que tínhamos, significava algo real para você, você lutaria por isso. Não me ofereceria um emprego luxuoso em uma ilha para me manter longe e quieta. Lágrimas começaram a formar-se em seus olhos, mas ela se recusou a deixá-las cair. Não choraria na frente dele. Não demonstraria fraqueza. Tiago parecia genuinamente chocado. Você realmente acha que é isso? Que estou tentando me livrar de você. E não está, desafiou ela, porque mais me mandaria para longe justamente agora, quando seu pai descobriu sobre nós. Porque mais me ofereceria um emprego que me manteria isolada, em vez de lutar pelo nosso direito de estarmos juntos. Houve um momento de silêncio tenso. Então, para surpresa de Rafaela, Tiago começou a rir, uma risada baixa, quase incrédula. Meu Deus, como eu pude ser tão idiota! Murmurou, passando a mão pelos cabelos em frustração. Achei que estava sendo nobre, oferecendo segurança antes de arriscar tudo. Deveria ter começado pelo mais importante. Ele se aproximou tomando as mãos dela entre as suas. Seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade que Rafaela nunca havia visto. Antes, Rafaela Conceição, estou apaixonado por você, completamente perdidamente apaixonado. E estou disposto a abrir mão de tudo, a herança, o nome, a fortuna, tudo, para ficar com você. Mas não queria que você se sentisse responsável por essa escolha. Não queria que carregasse o peso de ter arruinado o herdeiro dos Almeida. Ele apontou para o papel, que agora jazia sobre a mesa da varanda. Esse emprego é real, e você o merece por sua competência, não por causa de mim. É uma garantia de que, seja qual for sua escolha, ficar comigo ou seguir seu próprio caminho, você e Dona Jurema terão segurança. Rafaela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras dele reconfiguravam completamente o que havia entendido da situação. Você renunciaria a tudo por mim? Perguntou a voz fraca. Sem pestanejar, respondeu ele. Na verdade, já comecei. Esta manhã informei meu pai que não me casarei com Vanessa. Devolvi o anel de noivado que pertenceu à minha avó, símbolo da dinastia Almeida, e disse a ele que, se precisar escolher entre o império que ele construiu e a mulher que amo, não há escolha real a fazer. As lágrimas que Rafaela tentava conter agora fluíam livremente. Tiago, você não pode... Sua vida inteira está estruturada em torno desse legado. É tudo que você conhece. E é tudo que sempre odiei, confessou ele, secando delicadamente as lágrimas dela. O controle, as aparências, os casamentos por conveniência, as amizades baseadas em interesse. Você me mostrou que existe outro tipo de vida. Uma baseada em conexões reais, em trabalho honesto, em simplicidade. Ele se ajoelhou diante dela, ainda segurando suas mãos. Não estou pedindo que você tome uma decisão agora. O emprego no Marina Azul é seu, independentemente do que decidir sobre nós. É o mínimo que posso fazer depois de tudo que você me ensinou. Rafaela estava sem palavras. Parte dela queria acreditar. Queria se entregar a este sonho impossível, que agora parecia a seu alcance. Mas a parte prática, forjada por anos de dificuldades, hesitava. E se você se arrepender? Sussurrou. E se daqui a alguns meses ou anos perceber que sacrificou demais,
por um romance passageiro com uma camareira. Isso nunca vai acontecer, respondeu ele com convicção. Mas se o que te preocupa é meu arrependimento, aceite o emprego. Construa sua própria segurança, sua independência. Assim, se um dia decidir que não me quer mais, terá meios para seguir seu caminho. Era uma oferta tão generosa, tão desprendida, que Rafaela não conseguiu conter um soluço. Este homem, que havia crescido com tudo, estava disposto a abrir mão de tudo por ela, enquanto simultaneamente garantia que ela nunca se sentisse presa a ele por necessidade. Preciso de tempo, conseguiu dizer finalmente, para pensar, para processar tudo isso. Tiago assentiu, levantando-se. Todo o tempo que precisar. Só peço uma coisa. Não tome sua decisão baseada em medo ou insegurança. Tome baseada no que realmente deseja para a sua vida. Ele a beijou suavemente e partiu, deixando Rafaela sozinha, com seus pensamentos tumultuados. Nas 2 semanas que se seguiram, Rafaela viveu em um estado de turbulência emocional. Continuou trabalhando no Palácio do Mar, mas agora com a sensação de que cada dia poderia ser o último. Os olhares dos outros funcionários haviam mudado, alguns curiosos, outros invejosos, todos especulativos. Os rumores sobre seu relacionamento com Tiago haviam se espalhado, apesar dos esforços para mantê-lo em segredo. Dona Jurema, como sempre, foi sua âncora. Siga seu coração, aconselhava a mãe. Mas não se esqueça de levar seu cérebro junto. Rafaela analisou cuidadosamente a oferta do Marina Azul. Era legítima. Verificou os investidores, visitou o local, conversou com a diretoria. Era uma oportunidade real, não apenas um suborno elaborado para afastá-la de Tiago. Quanto a ele, manteve distância respeitosa durante esse período, enviando apenas mensagens breves para garantir que ela estava bem. O que Rafaela não sabia era que nos bastidores uma tempestade se formava na família Almeida. A notícia chegou numa quinta-feira. A manchete do Correio da Bahia estampava em letras garrafais: Herdeiro renuncia ao império. Tiago Almeida deixa grupo hoteleiro após disputa familiar. Artigo detalhava como o único filho de Roberto Almeida havia renunciado formalmente à sua posição como vice-presidente executivo e futuro CEO do Grupo Almeida. Citava diferenças irreconciliáveis de visão, como motivo oficial, mas mencionava rumores sobre um relacionamento com uma funcionária que teria desencadeado a ruptura. Rafaela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele realmente havia feito. Havia abandonado tudo. Seu telefone tocou. Era Cecília, sua colega camareira. Rafa, você precisa vir agora. Está acontecendo uma revolução no restaurante do hotel. Do que você está falando? Perguntou Rafaela, confusa. É o Tiago Almeida. Ele está aqui no meio do restaurante lotado, fazendo um discurso maluco sobre amor e coragem. Todo mundo está filmando. Acho que ele perdeu a cabeça. O coração de Rafaela disparou. Sem pensar 2 vezes, pegou sua bolsa e correu para o táxi que passava. Quando chegou ao Palácio do Mar, uma multidão já se aglomerava na entrada do restaurante panorâmico. Funcionários, hóspedes, até mesmo transeuntes que haviam ouvido a comoção, todos tentavam espiar o que acontecia lá dentro. Rafaela empurrou seu caminho através da massa de pessoas, ignorando os sussurros que a seguiam. Ela, a camareira, até alcançar as portas duplas do luxuoso estabelecimento. O que viu a deixou sem fôlego. Tiago estava de pé sobre uma mesa, o terno impecável contrastando com a postura rebelde. Ao seu redor, alguns dos mais influentes empresários de Salvador, frequentadores habituais do restaurante 5 estrelas, observavam boquiabertos. Em um canto, Roberto Almeida, o poderoso patriarca, assistia à cena com uma mistura de fúria e incredulidade. Porque passei a vida inteira seguindo regras que não escolhi, Tiago estava dizendo, sua voz clara e forte ecoando pelo ambiente. Acreditei que meu valor estava no império que carregava no sobrenome, nas conexões que cultivava, no patrimônio que um dia herdaria. Estava errado. Seus olhos encontraram os de Rafaela e um sorriso iluminou seu rosto. O verdadeiro valor está nas conexões humanas genuínas. Está em ser visto e amado pelo que realmente somos, não pelo que possuímos ou representamos. Ele saltou da mesa com elegância e caminhou diretamente até onde Rafaela permanecia paralisada,
consciente de todos os olhares que o seguiam. Durante uma tempestade, continuou ele, agora falando diretamente para ela, mas ainda alto o suficiente para que todos ouvissem, conheci alguém que me ensinou mais sobre coragem, dignidade e amor do que aprendi em 30 anos nos círculos mais privilegiados da sociedade. Tiago pegou a mão de Rafaela entre as suas, ignorando os flashes dos celulares que agora os cercavam. Essa mulher extraordinária, que alguns de vocês conhecem apenas como a camareira, tem um nome: Rafaela Conceição. E ela transformou minha vida. Lágrimas embaçavam a visão de Rafaela. Isso não podia estar acontecendo. Era surreal demais. Cinematográfico demais para sua vida simples de camareira. Ontem, prosseguiu Tiago, assinei os papéis renunciando oficialmente à minha herança e posição no Grupo Almeida. Foi a decisão mais libertadora que já tomei. Pela primeira vez em minha vida, sinto que estou escolhendo meu próprio caminho. Um murmúrio percorreu a multidão. Do seu canto, Roberto Almeida finalmente se moveu, caminhando rigidamente em direção à saída, o rosto uma máscara de pedra. E agora, disse Tiago, ajoelhando-se diante de Rafaela, quero fazer a segunda escolha mais importante da minha vida. O tempo pareceu congelar. O burburinho cessou, substituído por um silêncio expectante. Nas mãos de Tiago, surgiu uma pequena caixa de veludo. Não a joia de família que havia devolvido, mas algo novo, escolhido especialmente para esse momento. Rafaela Conceição, você é a mulher mais corajosa, íntegra e extraordinária que já conheci. Não tenho mais um império para oferecer. Apenas meu coração, meu respeito e minha promessa de caminhar ao seu lado, como iguais, pelo resto de nossas vidas. Você me daria a honra de se casar comigo? A caixa se abriu, revelando um anel simples mas elegante. Uma única safira azul cercada por pequenos diamantes, muito diferente das joias ostentosas que caracterizavam a família Almeida. Rafaela sentiu o mundo girar ao seu redor. Todas as dúvidas, todos os medos, todas as inseguranças que a atormentavam nas últimas semanas pareceram dissipar-se diante daquele gesto tão público, tão definitivo. Este homem, que poderia ter qualquer mulher, que havia nascido no auge do privilégio, estava escolhendo-a, não em segredo. Não como uma aventura proibida, mas abertamente, desafiando todas as convenções sociais. Você tem certeza? Sussurrou ela, incapaz de conter a pergunta que ainda ecoava em sua mente insegura. Tem certeza de que não vai se arrepender? O sorriso de Tiago era radiante. Nunca tive tanta certeza de algo em toda a minha vida. E então, no meio do restaurante mais exclusivo de Salvador, diante de uma plateia de elite que jamais a aceitaria em seus círculos, Rafaela Conceição, a camareira do conjunto habitacional Esperança, fez sua escolha. Sim, disse a voz firme apesar das lágrimas. Sim, eu me caso com você. A explosão de aplausos que se seguiu surpreendeu a ambos. Funcionários, hóspedes, até mesmo alguns dos empresários conservadores. Todos pareciam tocados pelo momento de autenticidade que haviam testemunhado. Tiago colocou o anel em seu dedo e a ergueu nos braços, girando-a no ar enquanto risos e lágrimas se misturavam. O beijo que compartilharam não era apenas a celebração de um noivado, mas a promessa de um novo começo, para ambos. 2 meses depois, em uma cerimônia íntima, na praia da ilha que abrigava o Marina Azul, Rafaela e Tiago trocaram votos ao pôr do sol. Dona Jurema, radiante em um vestido azul turquesa especialmente desenhado para ela, assistia da primeira fila, os olhos brilhando de orgulho e emoção. O Hotel Boutique, agora sob a gestão conjunta do casal, rapidamente ganhou reputação não apenas pelo luxo discreto, mas principalmente pelo tratamento humanizado oferecido tanto a hóspedes quanto a funcionários. Tiago aplicava sua experiência executiva, enquanto Rafaela, com sua vivência nas trincheiras da hotelaria, garantia que nenhum detalhe fosse negligenciado, que nenhum funcionário fosse tratado como invisível. Roberto Almeida nunca compareceu ao casamento, nem respondeu aos convites para conhecer a ilha. Mas quando, 1 ano após a cerimônia, nasceu o primeiro filho do casal, um menino de olhos verdes como o pai e cabelos cacheados como a mãe, um arranjo de flores chegou com um cartão simples. Para meu neto. Que ele cresça com a coragem do pai e a integridade da mãe. R.A. Era um início tímido, mas promissor.
Como Dona Jurema gostava de dizer, enquanto observava a família que se formava, algumas tempestades vêm para destruir, outras para limpar o ar e permitir que algo novo floresça. E assim, nas areias brancas de uma pequena ilha baiana, floresceu uma história improvável de amor e coragem. A história da camareira e do herdeiro que encontraram um no outro a força para romper com as convenções e escrever seu próprio destino. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafaela e Tiago tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais narrativas emocionantes como esta, preparamos uma seleção especial que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda. Se esta história de amor e superação aqueceu seu coração, não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar com quem também precisa de uma dose